pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 12 de maio. Para a aula de hoje, a prof deixa eu olhar no meu papel ninja. Aula de português e geografia. Então, galera bonita, para a aula de português, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e lá na plataforma 3 links para vocês, tá? Esses links, eles vão falar de diferença sobre poema e poesia. Vai ter um poema chamado Minha Sombra, bem legal, um poema narrado. E vai ter também um poema falando da realidade. Então, assim, ó, pessoas lindas, a gente conversou na live ontem, na segunda, lá na plataforma Plural, sobre poema e poesia, e a prof explicou para vocês que poema e poesia, e também no vídeo de ontem, né, também falei sobre poema e poesia, a gente conversou que poema é a forma escrita, né, a poesia ela não precisa ser um texto. Poesia pode ser uma fotografia, pode ser um quadro, pode ser uma paisagem, pode ser algo do ambiente que eu perceba algum sentimento bom, algo que traga o belo, que traga algo que me traga paz, que me traga alegria, que me traga uma sensação de bem-estar. A poesia tem mais a ver com o sentir, né? O poema já é um texto literário, né? É uma escrita. E o poema, ele pode ou não ser rimado. Então, vai ter aqui um videozinho na descrição sobre a diferença de poema e poesia. Eu quero que vocês assistam, ele é bem curtinho, prestem bem atenção. É um professor explicando, achei bem legal. A prof deixou também um poema rimado para vocês verem, bem legal, chamado Minha Sombra. Quem tá narrando, eu acho que era a Fernanda Takai, que eu escolhi. Ela é uma cantora de rock brasileiro, de uma banda chamada Patufu. Eu gosto bastante dela, então coloquei um poema com ela narrando. E a gente tem que conversar que muitos poemas se tornam canções muito bonitas. E eu deixei aqui os poemas também. Eles não precisam falar apenas de amores, de infância, né, de lembranças. Um poema também pode ser usado para falar sobre realidade. Tanto é que a prof deixou na descrição do vídeo de ontem um dos maiores poemas de língua portuguesa, em extensão, ele é extremamente longo, não tem rimas, chamado Tabacaria, do Fernando Pessoa. Eu deixei lá apenas por curiosidade, para você, se alguém tiver algum interesse em ver como é. É o poema favorito da prof. Poemas também falam sobre o dia a dia, então, poemas também falam sobre a realidade que a gente vive e as coisas que a gente vê. Nem sempre tudo é muito bom, né? E os poemas acabam se tornando canções. Isso é muito bacana. Nem todos os poemas viram canções, mas muitos poemas viram canções, tá? E eu deixei ali uma música muito bacana, falando da realidade, do Gabriel Pensador, e o texto que ele escreve é em poema, é em versos, é com rimas, né? E ele fala da realidade. Eu achei bem legal, acho que vocês vão gostar de ter esse contato com a música dele. E ele fala sobre escrever livros, né? Ele escreve livros, ele faz músicas, ele faz shows, mas ele também escreve livros. Eu achei bem legal. E ele fala que ele é um poeta, né? Ele escreve esses livros, ele faz poemas. E eu achei bem legal essa música, acho bem legal para vocês assistirem. Quero todo mundo ouvindo, na próxima live a gente vai discutir. Então, assiste os vídeos que a prof deixou na descrição, por favor, para que a gente consiga conversar na próxima live. E deixei uma tarefa de português para hoje. Vocês têm que escrever um poema de 3 estrofes e 4 versos cada uma. Lembre-se que verso é linha, então tem que ter 4 linhas, faz uma estrofe, mais 4 linhas, faz outra estrofe, mais 4 linhas, faz outra estrofe. Você tem que fazer um poema de 3 estrofes com 4 linhas cada um, tá? Vocês vão fazer a leitura para mim desse poema na próxima live de quarta-feira. Então,
capricha no seu poema. Você pode escolher falar sobre a escola, você pode falar sobre essa quarentena, né? Essa restrição social que a gente está passando. Você pode escolher falar sobre sua mãe, foi agora o Dia das Mães. Você pode escolher falar sobre amizade, você pode escolher falar sobre respeito e empatia, que a gente debateu muito em sala. Você pode falar sobre os seus amigos, sobre os seus animais de estimação. Você pode falar sobre a Prof. Mel. Você pode falar sobre a Escola Madre Cecília. Então, assim, as opções são muitas. Você vê aquilo que vai te agradar. Você vai fazer esse poema rimado, ok? A Prof. quer um poeminha rimado seu. A gente já conversou, os poemas não precisam ter rima, mas esse eu gostaria que você fizesse rimado, tá bom? Então, um poema de 3 estrofes, de 4 versos cada estrofe. Você vai ler para mim na próxima live, tá bom? Vou avaliar lá, então tem que treinar na frente do espelho essa leitura, para não ficar se engasgando lá na hora de ler, para ler bem bonito, todo mundo vai ouvir. Vai abrir o microfone um de cada vez para fazer a leitura do seu poema. Tá bom, pessoas bonitas? Então, já sabe que na live de amanhã, quarta-feira, vai ser a leitura do poema que a gente vai fazer. Não precisa mandar no e-mail para mim, porque você vai fazer a leitura, tá bom? Quero todo mundo na próxima live. Então, olha lá. Para a geografia, a gente começa agora o módulo 4. Deixa o prof pegar o livro aqui. O prof deixou aqui do ladinho. Então, a gente começa na página 292 e vai até a 298. O conteúdo de geografia e história, ele começa a se misturar. A gente estava falando em história sobre as grandes navegações, fizemos uma avaliação lá na escola sobre isso. Na avaliação passada, a gente falou sobre a vinda dos africanos, sobre os indígenas que aqui moravam, sobre os portugueses que vieram para cá, sobre os imigrantes que vieram também, a gente já começa a falar, né? Então, em geografia, agora, a gente começa também a falar justamente como se forma o povo brasileiro, essa miscigenação, essa mistura grande que temos aqui no Brasil. Se você for procurar em alguns lugares, se você, né, tem como viajar e conhecer outros países, né, Pedro, que adora viajar e me conta tudo, os lugares bonitos que vai. Então, se você já foi para lugares, principalmente da Europa, você vai ver que o tipo físico, a Alemanha também, das pessoas, ele é muito similar, né? Eles vão ser mais caucasianos, vão ser mais claros, vão ter traços muito parecidos, né? Se a gente viajar para a Ásia também, a gente vai ver na Índia, eles vão ter um tom de pele um pouco mais bronzeado, características, cabelos escuros, formatos de nariz, vão ser mais similares também. Cor dos olhos, é raro encontrar alguém de olho claro por lá. Se a gente viajar Japão, China, Coreia, a gente vai ver que eles também vão ter características, o olho um pouco mais puxado, a pele, um tom diferente do nosso. E a gente vai reconhecer as pessoas conforme esse tipo físico. É mais fácil da gente conseguir entender da onde está vindo para outros países. Não é o caso do Brasil. Aqui a gente teve uma mistura tão grande, que eu brinco aqui é um grande liquidificador. Misturou tantas etnias, né? Tantas características diferentes, que é difícil. Aqui no Brasil a gente encontra pessoas de pele mais clara, de pele mais escura, pessoas de pele preta, negros, né? Ou como preferem, pretos também. Tem gente que prefere ser chamado de negro, tem gente que prefere ser chamado de preto, e a gente vai respeitar. Então, né, como for, como preferirem. Eu não lembro se eu conversei com vocês em sala, se eu passei o vídeo, a diferença de negro e preto. Eu acho que sim, né? Tem algumas pessoas que defendem que o certo é preto, e outras defendem que o certo é negro. Então, eu acho que eu lembro de mostrar esse vídeo pra vocês. Eu acho que foi pra turma de vocês. Espero que sim, se não me fala na live que eu vou mostrar esse vídeo pra vocês, que é bem legal, tá? Então, a gente vai ver essa mistura grande e é muito engraçado da gente ver aqui que a gente encontra pessoas de pele clara, de olho mais claro e do cabelo bem enroladinho. A gente encontra também pessoas
que são de pele mais escura, com o nariz mais fino, traços mais finos de olho, de boca, né? O cabelo mais liso. É uma grande mistura. Eu costumo contar em sala que a família da minha mãe, a minha avó materna, ela é de descendência de alemães, né? O pai dela veio da Alemanha para cá, né? O avô dela veio fugido da Alemanha no tempo da guerra para cá. E eles eram muito claros, do cabelo, do olho castanho, né? Mas, assim, não um olho claro, mas um olho castanho. Cabelo também castanho, mas a pele muito branca. A Branca de Neve era minha avó, assim, a Branca de Neve. E ela casa com o meu avô. O meu avô era bugre. Bugre é uma mistura de negro e índio. Então, o meu avô, ele tinha a pele um pouco mais escura, assim, uma pele moreno. Não chega a ser preto, não chega a ser negro, mas era mais moreno, do cabelo bem enroladinho, assim. E eles tiveram 8 filhos. A minha mãe, acho que é a terceira. Então, tem o meu tio, meu tio, Juca, minha tia, Jane, minha mãe. E daí vem os outros irmãos. E engraçado de ver que, assim, nós vamos ter ali, dos 8, 3 tem olhos claros, inclusive minha mãe tem olho verde, um verde lindo. 3 tem olhos verdes, cabelo castanho, pele branca. Branca, minha mãe. Aí eu tenho um tio que tem olho castanho com a pele branca. Tem uma tia que tem olho verde com a pele um pouquinho mais bronzeada. Tem um tio que tem também a pele, né, assim como igual a da prof, assim, mais bronzeadinha, não chega a ser, né, muito branco, com olho verde. Aí eu tenho mais 2 tias que vão ter a pele clara, olho castanho, cabelo castanho. E tem um tio e uma tia que tem a pele mais escura, mais morenos, bem mais morenos, do olho bem preto, do cabelo bem preto. Então, quando a gente coloca todos, assim, a minha mãe e meus tios todos juntos, um é diferente do outro. Eles têm traços parecidos, que você sabe que são irmãos, mas assim, a pele é uma diferente da outra. A cor dos olhos, um diferente do outro, mesmo os de olho claro, são tons de verde diferentes. Então, assim, gente, se na minha família teve 8 ali, né? Minha mãe mais 7 tios, um é diferente do outro. É o resumo do nosso país. Porque é uma mistura tão grande de tantas culturas, de tantos povos, que assim, o Brasil é mais complicado da gente saber. Se aquela pessoa, se a gente viajar, será que veio do Brasil? Pelo sotaque, pelo jeito de falar e gesticular, eles vão saber que somos brasileiros. Mas olhando fisicamente, é mais complicado de ver pela grande mistura que teve aqui no nosso território. Eu sempre conto essa história da minha família, e é verdade, a minha família é bem assim mesmo como a prof descreveu, né? Então, é muito diferente ali, muito diferente um do outro. O tom de pele, cor dos olhos, nariz também, eles têm diferente, assim. Alguns têm um nariz mais fino, eu tenho acho que 2 tias que têm um nariz um pouco menos fino. Eu já misturei de novo, né, gente? Misturou um pouco mais. Aí vem espanhol junto, daí já deu umas características mais da prof aqui. Misturado lá, né, da minha mãe, toda a carga genética, mais meu pai, né, mais espanhol, daí ficou diferente. Mas assim, cada um vai ser de uma maneira, justamente por essa mistura de povos. E aqui no livro a gente vai falar justamente disso, que o povo brasileiro, ele vai se formar a partir de todos os povos que vieram para cá, né, por conta ou obrigados, né, como foi o caso dos africanos, que vieram para cá obrigados, né, escravizados, mas esses povos que aqui vieram, né, que para cá vieram, é que formaram toda essa mistura de tons de pele, de olhos, enfim, de características do povo brasileiro. E a nossa cultura também se forma a partir da cultura que vem desses povos. Os portugueses vão trazer seus costumes, os indígenas tinham seus costumes, os africanos também tinham seus costumes, cada imigrante que vem para cá também, né, ucranianos, poloneses, alemães, italianos, tem a sua cultura, tem os seus costumes, né, a sua maneira de comer, os alimentos que comiam, a maneira com que preparavam, as roupas que vestiam, a maneira com que construíam suas casas, as músicas que ouviam, a fé que tinham. Todos esses povos trazem consigo todas essas características culturais que vão formar
o povo brasileiro, e a nossa cultura é formada por todas essas culturas também que vêm para cá. E isso é o mais legal de ver. Então, assim, a gente vai ter influência religiosa do catolicismo que vem da Europa com os imigrantes, a gente vai ter a influência religiosa dos africanos também com sua cultura, com seus deuses, a gente também vai ter influência indígena com sua cultura, com seus deuses, muitos deuses também que tinham aqui. Então, toda essa mistura que vai fazer a cultura brasileira também. Essa mistura de povos, ela não acontece apenas externamente, apenas no corpo, mas vai acontecer também culturalmente. Religiosamente, a nossa culinária também vai ser adaptada, né? Alguns costumes indígenas, né? Alguns alimentos, muita fruta, hábito de banho, que era muito comum dos indígenas, não era tão comum na Europa tomar tantos banhos quanto os indígenas tomavam. Então, tudo isso se misturando que forma a cultura do nosso povo. E é isso que o livro vai dizer hoje. Eu faço a leitura com vocês, a gente resolve aqui a atividade que tiver para resolver, mas já adianto para vocês que hoje justamente é esse o resumo para vocês entenderem. Somos uma grande mistura aqui. Então vamos lá. Página 292. Como se formou o povo brasileiro? O povo brasileiro formou-se com o encontro da miscigenação de diferentes povos. Primeiro aconteceu o contato entre os indígenas e os colonizadores portugueses e os africanos, que a gente viu em história. Depois, imigrantes de diferentes países, principalmente da Europa, participaram do processo de formação do povo brasileiro. O prof explicou lá na aula de história. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre esses povos. Indígenas. Antes da chegada dos colonizadores portugueses em 1500, nas terras que atualmente correspondem ao Brasil, existiam diferentes povos indígenas. Lembra que a prof falou? Tinha várias tribos diferentes, com costumes diferentes, tinha os tupinambás, que eles eram canibais, tinha os tupis, os guaranis, cada um era de um jeito, tinha uma cultura diferente, músicas diferentes, eles pintavam de maneira diferente, se vestiam de maneira diferente, o cabelo deles eles usavam de maneiras diferentes, cada tribo vai ter as suas características também, galera. Então, olha só, existiam diferentes povos, e estima-se que naquela época havia de 2 a 5 milhões de indígenas nas nossas terras, que são o Brasil hoje. À medida que ocorreu o contato com os colonizadores, a população indígena começou a diminuir consideravelmente. Galera, ó, esses povos passaram a ser escravizados, mortos em conflitos ou contraindo doenças trazidas pelos portugueses. Lembra que a prof falou para vocês? Eles não tinham gripe aqui. Até vir os colonizadores portugueses e trazerem até esses micróbios para cá, né? Era comum na Europa ter gripe, aqui não era comum. Quando o indígena tem contato e ele não tem anticorpos ainda para isso, nunca teve essa doença, nunca o corpo precisou reagir a isso, muitos morrem de gripe. Gripe, gente, uma coisa tão simples, morrem. Muitas doenças são trazidas com os portugueses e essas doenças eles não tinham ainda nenhuma proteção no corpo, porque o corpo nunca precisou fabricar nada, né, para combater aquilo, porque não se tinha contato. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, gente, de 2010, calcula-se que a população indígena no nosso país seja de 897 mil pessoas. Gente, a gente não tem nem 1 milhão de indígenas mais, a gente chegou a ter 5 milhões de indígenas aqui. Olha como diminuiu, quantos morreram, perderam suas terras, seu território, seus costumes. Muito triste isso, né, gente? Muito triste. Aí tem um quadro ali também da descoberta do Brasil, feita pelo artista Oscar Pereira da Silva. E ele retrata justamente os indígenas vendo o desembarque de Cabral, que é esse quadro aqui, tá, gente? Espero que dê para ver aí. Na página 293, ele vai falar sobre os colonizadores portugueses e conta para nós que os portugueses foram os principais colonizadores europeus a partir da formação do povo brasileiro. Essa colonização teve início no século XVI. Eles estabeleceram contato com os indígenas e iniciaram o processo de ocupação das terras que formariam o território do nosso país. Os portugueses passaram a explorar as riquezas naturais, como o pau-brasil e o ouro, e também desenvolveram algumas atividades econômicas, como agricultura e pecuária. A gente já viu isso lá na aula de história, né, gente? Tô falando rapidinho porque a gente já sabe esse conteúdo, tá? A gente já trabalhou em história semana passada e na semana anterior, então tem novidade. Os africanos. Entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados.
Esses povos eram obrigados a trabalhar nas lavouras, nos engenhos da cana-de-açúcar. Lembra que a prof falou sobre o engenho, né? A gente já fez prova sobre isso. Nas construções, nas minas de exploração de ouro e pedras preciosas, além de realizar trabalhos domésticos. Sofriam maus tratos, não tinham direito a uma alimentação saudável, condições adequadas de moradia e muito menos a liberdade. Aí vai falar aqui sobre quilombos e quilombolas, que a gente já falou em história, né? Então, os locais de refúgio mais procurados pelos africanos escravizados que escapavam dos maus tratos e do trabalho forçado eram os quilombos. Nesses locais, os africanos se obrigavam e criavam novas relações sociais. Os quilombos estavam organizados em comunidades. Com o fim da escravidão, algumas dessas comunidades foram mantidas e atualmente são habitadas por brasileiros livres, descendentes dos africanos escravizados. Esses descendentes são chamados de quilombolas. Os quilombolas preservam parte da cultura africana, como culinária, dança, música, religião, atividade econômica, como agricultura. Atualmente, segundo a Fundação Cultural Palmares, são reconhecidas mais de 3.300 comunidades quilombolas em nosso país. Observe o mapa. Então, olha só, gente, tem um mapa aqui que vai mostrar a quantidade, deixa a prof ver aqui, quantidade de comunidades quilombolas em cada estado. Então, tem um mapa aqui, ó, mostrando, deixa a prof tentar dar um zoom aqui, ok? Tomara que tenha ficado boa aí para enxergar. Tá no livro de vocês na página 294, tá, galera? Então, vai mostrar ali a quantidade de comunidades quilombolas que ainda tem. E ele vai perguntar qual é o estado brasileiro que concentra o maior número de comunidades quilombolas. É o estado da Bahia, tá, galera? Tem 801 comunidades quilombolas ali. Claro, porque lembre-se, a primeira capital que tivemos aqui no Brasil foi na Bahia. Então, eles desembarcavam trazendo os escravos aonde? Na Bahia. E justamente, os engenhos de cana-de-açúcar vão se concentrar em regiões mais quentes, tipo Bahia, tipo Minas Gerais, tipo ali para cima na região Nordeste também vai ter. Então, é justamente nessa região que vão desembarcar mais africanos que vieram escravizados e é justamente lá que vão ter mais quilombos. Né, como Palmares, que a prof falou, lembra que Palmares era entre Pernambuco... eram 3 estados que ele encontrava, né? Acho que era Bahia, Alagoas e Pernambuco. Era a divisa ali dos 3 estados que justamente Palmares pegava essa região. Lembra que a gente estudou em história. Então, aí nessa região, claro que vai ter mais quilombos, mais comunidades quilombolas, né? Aí o livro vai falar também sobre os outros imigrantes. Lembra que a prof falou para vocês, para acabar com a escravidão? A prof fez um vídeo de história bem longo aqui no canal. E a prof já tinha comentado alguma coisa em sala também com vocês. Que teve uma campanha muito grande pela Europa, convidando pessoas para virem para cá, imigrando para o Brasil e dizendo que aqui era uma terra muito rica, que quem trabalhasse teria ótimas condições, que conseguiria terra. E eles fizeram uma campanha muito grande durante uns 2 anos lá na Europa. E os imigrantes, né, pessoas mais humildes, mais simples, com a esperança de vir para cá e ter uma vida melhor, vêm para o Brasil. E é a partir dessa vinda dos imigrantes que daí sim eles concordam em abolir a escravidão no Brasil, libertar os escravos. E que eles não fizeram isso antes, enquanto os imigrantes não começaram a vir para cá. Lembra que eu contei para vocês? Lá na aula de história. Então aqui a gente vai ver, ó, outro grupo de imigrantes também participaram da formação do povo brasileiro. Entre eles estão italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, sírio-libaneses, turcos. Esses povos vieram para o Brasil, principalmente entre os anos de 1870 e 1950, em busca de oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Galera, esse povo vai vir para cá já por volta de 1870, tá? Eles começam a vir, ok? Estima-se que nesse período nosso país recebeu aproximadamente 4 milhões de pessoas. Atualmente o Brasil continua recebendo imigrantes vindos de várias partes do mundo, porém em número menor, como haitianos, coreanos, bolivianos e venezuelanos. Continuam vindo para o Brasil pessoas imigrando procurando uma nova oportunidade, uma chance de ter uma vida melhor do que no seu país de origem, né? Na página 296 temos atividades ali
para juntar as sílabas e formar nome de povos que vieram para cá e formaram o povo brasileiro. Eu vou dizer para vocês os nomes que vocês vão conseguir encontrar, mas eu quero que você procure, ok? Ache, faça um xizinho em cima quando você achar a sílaba e daí para colocar nesse quadro. Eu vou ler a resposta do quadro, mas eu quero que você faça a atividade, não apenas copie, ok? Procure a sílaba, faça um xizinho nas sílabas que você encontrou para formar a palavra, tá bom? Então, se quiser pausar o vídeo, responde aí, daí vê a resposta, pausa agora e daí vê. Podemos? Ok. Então, os povos que a gente vai encontrar aqui formando sílabas são os indígenas, portugueses, africanos, italianos, espanhóis, japoneses, alemães, sírios e turcos. Ok? Então, procura as sílabas aqui para poder fazer o quadro aqui. Ok, pessoas bonitas? E põe certinho lá. Na número 2 diz pra gente, assinale V ou F para as alternativas verdadeiras, V para as verdadeiras e F para as falsas, né? Os indígenas já habitavam as terras que hoje formam o território brasileiro? Verdadeiro. Os africanos foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o nosso país? Onde tinham os indígenas? Foram os portugueses antes dos africanos, né, galera? Falso. A formação do povo brasileiro ocorreu com o encontro de diferentes povos? Sim, verdadeiro. Muito bem. Ele pede para reescrever no caderno a alternativa falsa. Não precisa, você pode escrever aqui no livro mesmo, tá? Então, você tem que colocar, os portugueses foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o nosso país, onde já tinha os indígenas, ok? Na página 297, substitua os desenhos por letras e complete as frases e descubra algumas contribuições de diferentes povos da cultura brasileira. Galera, você vai procurar aqui no quadro, ok? O símbolo e a letra e vai formar a palavra para completar a frase. Pausa o vídeo, faz a atividade e depois você confere se está certo aqui. Pausa o vídeo agora. Ok? Pausou, respondeu? Vamos conferir então. A capoeira é uma prática que mistura dança, esporte e música. Atualmente é considerada patrimônio cultural brasileiro. Essa prática foi herdada dos povos africanos. Embaixo, letra B. Palavras como jacaré, peteca e açaí, presentes no nosso vocabulário, são de origem indígena. Letra C. As festas juninas foram trazidas pelos povos portugueses ao nosso país. Na página 298, era para você fazer uma entrevista. Galera, assim, ó, eu não vou pedir essa entrevista, porque eu sei que é um pouco complicado para a gente fazer agora, com esse isolamento social, você ter contato com as pessoas mais velhas para fazer essa entrevista. E eu sei que às vezes os avózinhos, né, avózinho, vozinho, não tem muito contato com o WhatsApp, ele pode não entender direito a pergunta, você pode ter problema para fazer isso. Eu sei que tá mais complicado, então essa atividade que era uma pesquisa para você fazer uma entrevista sobre os imigrantes da sua família, você pode perguntar apenas para os seus pais e me contar na próxima live você é descendente de quais povos que vieram para cá. É isso que você vai me contar, sem precisar fazer essa entrevista, tá bom? Eu tenho medo de pedir isso, causar algum constrangimento, algum transtorno com os familiares que são mais velhos. É hora da gente cuidar do vozinho, da vozinha e não ter muito contato mesmo. É triste ficar longe, dá saudade, mas agora não é hora da gente ter contato. E eu tenho medo que por telefone isso não dê muito certo, vocês não consigam. Então eu vou deixar essa atividade, a gente não fará essa entrevista, tá? Por consideração aos nossos vozinhos e vozinhas aí, que tem que ficar em isolamento social e por telefone vão ter dificuldade para ajudar vocês na atividade. Então, a prof está pedindo que não faça a atividade da página 298, tá bom? Vamos cuidar de quem a gente ama e eles precisam do nosso cuidado, tá bom? Vamos deixar por aqui. A gente encerra. Olha que curtinho que foi esse capítulo 4, né, gente? Ainda mais fácil para chuchu, porque a gente já viu história. Então, esse capítulo 4 aqui, a prof já cobrou esse conteúdo em história.
eu não vou fazer a atividade avaliativa desse capítulo aqui, justamente porque a gente já viu em história. Então, a prof vai esperar o próximo conteúdo aqui para a gente fazer a última atividade avaliativa de geografia desse trimestre, tá? Então, a próxima aula de geografia não perde, vai ser importante. Conteúdo do capítulo 5, que vai ser a nossa última avaliação de geografia, tá bom? Esse capítulo 4 eu não vou avaliar em geografia, porque eu já avaliei em história. Certo, pessoas bonitas? Então, tá bom. Por enquanto, a gente fica assim, tá, gente? Vamos deixar assim que tá mais tranquilo. Então, pessoas bonitas, para hoje, nossa aula de geografia era bem tranquila. Para a aula de português, você vai ver, então, os 3 links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai fazer para mim a produção do poema rimado de 3 estrofes de 4 versos cada uma. Não esquece de ver antes os vídeos, ok? Olha o nosso combinado, leva a sério, vê os vídeos. Vídeo é bacana, vídeo é fácil, são curtos e capricha nessa produção que você vai ler para nós, tá bom? Então, por hoje a gente fica aqui, o vídeo ficou mais curtinho porque a aula era mais tranquila, né? Não era tantos exercícios, matemática a gente demora mais nos vídeos para resolver, né, pessoas bonitas? Então, por enquanto é isso. Para hoje, eu vou deixar... Nossa, meu mouse tá ruim aqui, gente. Deixa a prof só procurar aqui. O meu beijo do dia hoje, vou deixar pro Danilo e pro Eduardo. Rui. E que estão ali na live sempre comigo, né? O Danilo e o Edu. Sei, Danilão, que não tá fácil aí dividir com a mãe, né? O computador, a mãe tem que dar aula também, né? Prof. Tati. E eu sei que está fazendo sua parte, se esforçando aí. O Dudu também tá sempre lá nas lives conosco, fazendo perguntas. Então, meu beijo especial do dia hoje é para vocês dois. E claro, beijo da prof para todos os amados da prof. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. E na live, lá na plataforma Plural, se Deus quiser e a plataforma ajudar, tá bom? Às vezes ela dá uma travada, né, gente? Mas tudo bem, tamo junto aqui. Então, não esquece de fazer as atividades do dia. A gente se vê amanhã na live para a leitura do poema. E para você me contar quais povos aí que você é descendente, tá bom? Fica com Deus, que a Sagrada Família abençoe todo mundo. Beijo. Fui.